como foi para chegar hoje nessa cadeira de diretor da Randon Corp. Tu sabe que se eu voltar para trás, assim, não escolheria outra posição senão essa. Os números, todo mundo tem acesso, tá lá, isso está dado, né? Agora, explicar os números e o que está por trás da nossa estratégia, essa é a nossa função, esse é o nosso contexto, né? Que a gente precisa levar para o mercado, né? A gente tem alguns KPIs, né? Por exemplo, número de atendimento a investidores, né? Frequência de atendimento a investidores, mas eu diria que o principal KPI para nós é tentar relacionar como o mercado enxerga a empresa e como a empresa se enxerga. E acho que no fim do dia fala muito sobre algumas crenças que eu tenho também, né? Uma delas, por exemplo, que qual que é o nosso papel aqui, né? É querer ser melhor. Não só como profissional, mas melhor como pessoa também, né? Acho que quase assim numa obsessão de querer deixar um legado, sabe? Eu me lembro muito, recentemente, o ano passado, estava num desafio de finanças muito grande, né? A gente estava concluindo uma aquisição relevante e as coisas não estavam saindo do jeito que eu achava que tinham que sair. E eu me lembro que eu fechei um call, terminei uma reunião bastante frustrado e apareceu na minha frente, por coincidência, uma oração que se chama Oração da Serenidade. Não sei se todo mundo conhece, né? A Oração da Serenidade, ela fala assim, né? Que Deus me dê a serenidade para aceitar aquelas coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar aquelas que eu posso e a sabedoria para saber a diferença. Então eu falo isso para a nossa equipe, né? Que a gente tenha a tranquilidade de saber que fez tudo que estava no nosso alcance, mas também a serenidade de aceitar que alguns resultados não dependem da gente, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao IR Talks, o nosso talk show com os melhores profissionais de relações com investidores do mercado. Eu sou Cássio Rufino, sou um sócio executivo aqui na MZ, além de CFO e CEO da companhia, e é um prazer enorme estar aqui com vocês para compartilhar conversas enriquecedoras sobre o universo de RI e finanças. Antes de começarmos, relembro que todos os episódios do IR Talks estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não fez isso, se inscreve e deixa o seu like e já compartilha na sua rede para ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas e profissionais de RI. Hoje estamos recebendo Esteban Angeletti, diretor de Relações com Investidores e Finanças Corporativas da Randon Corp. Ele já atuou com auditoria interna e externa, coordenou planos de expansão bilionários, trabalhou com startups no Vale do Silício e hoje lidera as áreas de estratégia em uma das companhias mais relevantes do setor industrial no Brasil. Esteban, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Cássio, pelo convite, a MZ, e obrigado a você que está nos acompanhando também. Esteban, vamos começar. Eu sempre gosto de conversar um pouquinho. Quem é o Esteban atrás dessa cadeira de RI? Legal, Cássio. Sabe que é uma pergunta bastante curiosa, né? Porque a gente tem vários papéis, né? Nós somos filhos, somos pais, amigos, colegas de trabalho, esposo, esposa, né? Mas a forma de atuar em cada um desses papéis muda, mas tem uma coisa que não muda, né, e nem deve mudar, que é a nossa essência, né? E falando da minha essência, né, eu sou filho do César e da Marta, nascido e criado em Caxias, que é onde a Randon Corp tem sede, né? Sou casado com a Maria já há 12 anos, e sou pai da Martina, da Vitória e da Valentina, de 8, 6 e 4 anos. Então pode imaginar que a minha vida é bastante florida e divertida também, né? Então isso assim o que eu sou fora de Randon, uma pessoa muito família, muito esporte e muito dedicado aí também a trabalho, né? Esteban, a gente estava conversando antes de começar que você já correu Ironman. Compartilha com a gente como foi essa experiência e mais do que isso, a preparação para isso. Tu sabe que esporte para mim é a minha válvula de escape. É a minha terapia, apesar de também fazer terapia, né, como forma de autoconhecimento há bastante tempo, mas eu encontro no esporte o meu momento, né, de reflexão, de meditação, e por isso até que eu gosto do esporte de longa distância, né, de endurance, que a gente chama,
porque é onde me proporciona esse tempo blindado para mim e eu tenho muitos insights, né, de trabalho, de pessoal, de novo, de autoconhecimento durante esse esporte, né. E eu gosto muito do triatlo. Por muito tempo eu me perguntei, né, poxa, por que o triatlo, né, um esporte que combina corrida, natação e bicicleta e que geralmente exige uma disciplina muito grande, né? E acho que está aí a resposta, né? Justamente porque ele me ajuda a ter três coisas que eu acho que é fundamental para a vida pessoal e para a vida profissional, que é a disciplina, o planejamento, a organização, né? Essas três habilidades, eles me ajudaram a desenvolver e me ajudam muito, como eu falei, na vida pessoal e profissional. Já fiz Ironman em Florianópolis, né, 2 vezes, fiz o meio Ironman aqui de São Paulo uma vez e competi em outras oportunidades também, sempre pensando nessas habilidades que desenvolve o esporte, né? Você falou que o triatlo une 3 grandes disciplinas. A gente entrando aqui um pouquinho no RI, quais 3 grandes disciplinas você também acha que é super relevante para o profissional de RI? O profissional de RI ele tem que ter uma combinação e realmente, né, talvez tenha sido coincidência, mas são 3 coisas que eu acredito muito, né, que é a questão da credibilidade, e isso a gente tem que estar disponível para o mercado, poder passar a informação para o mercado, a informação correta, o mais correta possível, para que o RI consiga traduzir a empresa para o mercado, numa leitura correta. O profissional ele tem que estar disponível, né, ou seja, disponível não só na questão de tempo, de falar com o investidor, de falar com o mercado em diferentes momentos do dia, né? Não tem uma hora, não tem um expediente, vamos dizer assim, mas também disponível no sentido de conseguir falar de diversos assuntos diferentes, diversos temas diferentes. E aí talvez seja um dos maiores coringas, né? Um dos maiores desafios, mas também oportunidade do profissional de RI, é justamente poder transitar por vários temas diferentes, né? Então, e aí o terceiro ponto que eu acho que é a questão da ética profissional. Isso é fundamental, né? A gente tem que ter consciência da responsabilidade do nosso trabalho e como isso impacta não só a companhia, né, mas também como impacta acionistas, mercado e sociedade, né? Muito legal. 3 grandes pontos aqui, mas antes da gente entrar aqui no RI, eu queria entender um pouco dessa sua trajetória. Como foi para chegar hoje nessa cadeira de diretor da Randon Corp? Tu sabe que se eu voltar para trás, assim, não escolheria outra posição senão essa. É uma coisa que uma profissão que eu tinha muito desejo de trabalhar muito tempo atrás. Para mim, acho que eu lembro de um momento muito marcante na faculdade, quando eu ainda estava cursando administração. Eu trabalhava na empresa Júnior e eu participei de um projeto e no final desse projeto eu ganhei uma remuneração e fui querer investir essa remuneração. Eu procurei investir em ações. E aí, para isso, eu busquei uma corretora, me aprofundei na análise fundamentalista e, para mim, foi um momento que me apaixonei pela área de finanças. Quando eu comecei a estudar como uma empresa gera valor, como identificar o valor correto de um negócio e, principalmente, como eu, como profissional, posso gerar valor também. E a partir disso foi essa busca de conseguir trabalhar nessa área, né? Me lembro até quando eu estava participando de um IPO de uma empresa, eu falei, não, legal ser acionista, né? Mas eu quero um dia estar dando valor para a empresa. Como é que eu precifico uma empresa, né? E foi aí que eu busquei isso. Só que não foi uma carreira linear. Eu comecei na auditoria, por exemplo, que tem uma relação, mas que não é totalmente ligado, né? Não é exatamente a parte de finanças. Fui para planejamento estratégico, né? Até que finalmente cheguei na área de finanças e de RI, que é a minha paixão, né? Muito legal. E sempre ali você viu a sua longa trajetória está dentro ali da Randon Corp. Como foi esse crescimento internamente? Foi alguma coisa natural, assim, isso que foi bacana, né? Eu entrei na Randon Corp em 2010, na auditoria interna. Na época tive a oportunidade de fazer um trabalho novo no Banco Randon, que estava começando, então escrevi todos os passos de auditoria do Banco Randon. E depois de um ano apareceu o convite de ir para a área de planejamento estratégico, que eu pensei, poxa, tá me deixando mais perto da área de finanças, né? Foi um período muito bom, onde eu podia me conectar com várias áreas diferentes da empresa, entender um pouco mais de investimentos, trabalhar não só na formulação dos planos, mas buscar o financiamento para esses investimentos também, né? Aí sim já se aproximava um pouco mais naquela ideia de como avaliar o payback, o retorno de um investimento.
Depois de um tempo, eu decidi fazer um mestrado no exterior, né? Fazer um mestrado em finanças em São Francisco, na Califórnia. E aí voltei para a Randon em 2017, já para assumir essa posição, na época, como gerente de RI de finanças, né? E depois disso foi só crescimento, enfim. Foi um longo processo nisso, entrando dentro de uma das áreas e crescendo dentro da companhia, né? E crescendo dentro da companhia, assim, acho que isso tem a ver também um pouco com a minha experiência que eu tive lá fora, né? Quando voltei para a Randon, eu tive a oportunidade de, antes disso, né? Quando eu estava lá fora fazendo mestrado nos Estados Unidos, tive a oportunidade de trabalhar com startups. E para mim foi uma quebra muito grande, né? Porque saí do mundo corporativo, né? Que tem toda uma estrutura, processos, procedimentos e políticas, e fui para um mundo de startup que é um mundo mais de sobrevivência, né? O cara tem geralmente um time pequeno, de pessoas que elas estão com um sonho na cabeça para resolver um problema, mas também para se transformar num unicórnio, e que eles querem dar resultado. Acho que não existe combinação mais poderosa do que isso, né? Time pequeno, com uma grande ambição e com o desejo de conseguir gerar valor. E isso faz com que derrube egos, derrube politicagem, né? Que a gente se concentre naquilo que é fundamental, que é principal. E o próprio esporte acaba fazendo isso também, né? Acho que, fazendo de novo a analogia entre a profissão e o esporte, um esporte que demanda tanto como o triatlon, ele te obriga a tu simplificar as coisas e a prestar atenção naquilo que é mais importante. E essa cultura que eu trouxe para dentro da equipe, né? Tanto de RI quanto de finanças naquela época, né? E eu insisto ainda hoje, né? Uma cultura que, obviamente, tem que estar alinhada com a cultura da empresa, mas que, ao mesmo tempo, tem que estar adequada à realidade de cada um dos times, né? E é isso que eu fomento ainda muito com meus times, né? Que a gente continue com essa objetividade, que a gente faça o que tem que ser feito, né? Que a gente regace as mangas e dê resultado, não só para a companhia, mas para a gente como profissional também, e para a sociedade, de novo, né? Legal. Você puxou o assunto de times e equipes como um todo. Hoje, como que está organizado ali a Randon Corp? Então, nós temos na parte de RI, né, nós temos 3 profissionais, né, uma especialista, um analista sênior e um analista júnior. Na parte de finanças, nós temos um time com mais 6 pessoas, né? Cresceu bastante esse time nos últimos anos, inclusive dado ao crescimento da própria companhia, né? E para me apoiar na gestão de todo o time, nós temos um gerente também, que olha tanto para a parte de RI quanto de finanças, né? É um gerente que está ali compartilhado, né? Exatamente, exatamente. O que eu acho positivo, tá, Cássio? Eu acho que a riqueza de ter as duas áreas juntas é justamente porque a gente transita por muito tema que nos ajuda entre uma área e outra, né? E eu concordo plenamente, porque aqui eu também Conhece bem, né? em várias das áreas e realmente você consegue levar uma informação de uma área para outra que consegue contribuir e você não está ali sozinho, ilhado em uma das áreas, né? Exato, Então, exato. acho que esse ponto é super importante. E eu falo, nosso trabalho especificamente, tanto de RI quanto de finanças, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de time. Quando eu falo time, é o time expandido, né? A gente precisa da controladoria, da contabilidade, do jurídico, de marca e reputação, de compliance. É uma combinação de esforços onde a gente é só a ponta para o mercado, né? A ponta do iceberg. Mas por trás tem toda a companhia que dá suporte para isso, né? Vamos falar sobre combinação de esforços. Hoje em dia, para você ter uma comunicação assertiva com seus stakeholders ali de uma maneira geral, seja nele seu side by side, enfim, o que você tem feito? Acho que o primeiro ponto, Cássio, para uma comunicação assertiva é identificar o perfil do investidor que você vai conversar, né? Do acionista ou do analista que você vai conversar, né? A gente tem muita discussão no mercado, principalmente quando a gente fala entre RIs, qual que é o perfil do investidor estrangeiro, qual que é o perfil do investidor doméstico, né, aqui brasileiro. Para mim, mais importante da nacionalidade é do horizonte de investimento desse investidor, entre curto e longo prazo. Para mim, isso é o principal que faz a diferença. Não adianta eu sentar numa reunião com um investidor que quer saber o próximo trimestre e eu querer trazer a estratégia da companhia. Acho que a gente não vai conseguir encontrar um ponto de convergência, né? Então, eu diria que eu acho que o segredo para começar bem uma reunião é identificar com quem que você está conversando, né? O segundo ponto é também trazer o que a empresa precisa passar para o mercado. O que eu quero dizer com isso, né? Por mais que você vai conversar, às vezes, com o investidor que está mais preocupado com o número, é nossa obrigação também levar a figura maior
pro investidor, né? Dizer o que a gente está fazendo como estratégia, dizer o que a gente está pensando como sustentabilidade, né? Então, fazer essa combinação entre o que o investidor quer escutar, mas também aquilo que ele precisa ouvir, né? E eu acho que eu faço analogia aqui com o Steve Jobs, né? Ele comenta que se ele tivesse escutado os clientes, nunca teria lançado o iPhone, né? Se a gente só fala o que o investidor quer ouvir, ele nunca vai enxergar o real valor da companhia, né? Legal. Como que você tem escutado, então, esses stakeholders de uma maneira geral? E o que você faz normalmente? A gente tem escutado diversas preocupações, né? Acho que um ponto é que a gente tem um ambiente de volatilidade cada vez maior. Eu diria que a volatilidade hoje já é nosso baseline, né? Não é uma coisa assim que acontece em um evento. Todos os anos a gente tem passado por algum episódio que estaria fora da curva, né? Se a gente olhasse para o histórico, né? Então, de novo, assim, acho que o importante é estar mapeando essas preocupações do investidor, ao mesmo tempo estar ligado com a estratégia, né? Eu também defendo muito a ideia de que o RI ele é um profissional que ele tem que estar olhando de fora para dentro, né? Ou melhor, de dentro para fora, comunicando a empresa para fora da empresa, mas ele também tem que estar olhando de fora para dentro, trazer para a empresa quais são as preocupações, quais são os riscos que o mercado está enxergando no nosso negócio. E isso a gente faz muito, né? O nosso time traz muitas provocações, desde o ponto de vista assim, de coisas mais curto-prazistas, né? De coisas mais técnicas, como também provocações estratégicas, né? Falando em provocações, qual KPI você tem ali dentro da área de RI que te norteiam no dia a dia? A gente tem alguns KPIs, né? Por exemplo, o número de atendimento a investidores, né? A frequência de atendimento a investidores, mas eu diria que o principal KPI para nós é tentar relacionar como o mercado enxerga a empresa e como a empresa se enxerga. Quanto menor for esse gap, melhor a gente está fazendo esse trabalho. E isso a gente tenta mensurar através de uma métrica aí de qual que seria o nosso target price interno, que a gente conhece por informações que a gente tem, versus o consenso de mercado. Quanto mais a gente puder aproximar esses dois target price, para mim é um sinônimo de sucesso que a gente tem na comunicação com uma RI, na comunicação com uma empresa. E está tendo sucesso? Está tendo sucesso, né? Quando a gente olha para o target price, sim. Claro que a gente, como companhia, sempre acha que poderia ser melhor, né? Mas quando a gente olha para o mercado, ultimamente a gente tem sido bastante desafiado aí pelas condições de mercado, né? Legal. Sobre o website, Esteban, o que você tem visto nessa questão e como que você vê hoje a questão do seu website de RI? Eu acho que o website ele deixou de ser uma peça acessória para ser uma peça fundamental, né, de comunicação, né? Principalmente por a gente conseguir ganhar alcance e ganhar cada vez mais agilidade, né? A gente tem muito aquela questão assim de, puxa, o investidor nos contatava para buscar algum número, né, que eventualmente não estava no website, e a gente fez muito essa reflexão, né? Me lembro quando a gente começou a revisar o nosso release e pensar no que a gente poderia melhorar. A gente adotou uma ação aparentemente básica, mas que deu muito resultado. Vamos ver, após cada divulgação de resultado, quais são as principais dúvidas do investidor e será que a gente já não poderia colocar isso no nosso release e no nosso site como forma não só de diminuir a carga de trabalho para a nossa equipe e ela conseguir se concentrar em aspectos mais estratégicos, mas também como atender ou melhorar a comunicação da empresa com o mercado, né? Legal. Então você já se antecipa a algo e já adiciona ali dentro daquele determinado material, seja no site ou no release, né? Exatamente. E até um dos maiores sinônimos de sucesso para a gente é quando a gente consegue divulgar o resultado, né? Geralmente é aquela confusão, assim, todo mundo querendo falar, analista querendo tirar dúvida, e quando o telefone fica silencioso. Quer dizer que a gente fez bem o trabalho, né? Tá todas as respostas no próprio release, né? Legal. Como que você tem estruturado ali a questão de divulgação? Qual que é o seu processo de divulgação normalmente de resultado internamente? O processo de divulgação de resultado é um desafio, principalmente pela questão de prazo, né? E quando a gente olha o primeiro semestre, ainda mais desafiador, né? Porque a gente tem a divulgação do ano, que ela acaba acumulando com a divulgação do primeiro trimestre. A gente tem, na sequência, o formulário de referência e, no nosso caso, o relatório de sustentabilidade também. Então, é um caminhão de demanda concentrado num espaço curto de tempo, né? Então, alguns conselhos, assim, algumas práticas que a gente tem adotado para fazer isso com maior sucesso, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente sempre trabalha com pessoas e nada melhor do que ter vínculo com as pessoas para a gente conseguir cumprir prazos, né? Cumprir combinados, principalmente. Então,
Então a gente procura ter um relacionamento aberto e de via de mão dupla com as áreas que a gente se relaciona, né? Principalmente aí contabilidade, controladoria, o próprio financeiro, né? De forma que a gente consiga estabelecer os combinados e respeitá-los. O segundo é a gente fazer alinhamentos, né? Desde o início, alinhamento de cronograma, quais são as datas-chaves, né? Se tem alguma coisa que vai sair fora do cronograma que a gente possa saber com antecedência para se preparar e acionar um plano B, né? E o terceiro ponto, obviamente, é a acuracidade das informações. Então, nesse combinado aqui, a gente também tem que ter certeza que o material que a gente recebe é um material que a gente pode trabalhar, né, que a gente pode usar para divulgar para o mercado. E aí, de novo, né, eu enxergo que a área de RI é a última portão antes da informação ir para fora. Então, a responsabilidade recai toda sobre a gente. Eu falo muito para o meu time, a gente tem que ter certeza do que a gente está divulgando. Confiamos nas nossas equipes, sim, mas a gente, no momento que passar isso para fora, a gente tem que estar confortável com essa informação que está transmitindo. Né? Legal. E você tem um processo interno para se preparar para o call de resultado? Sim, aqui o processo interno ele é uma consequência, vamos dizer assim, da própria preparação de resultados. Né? A gente tem uma série de fóruns onde a gente analisa esses resultados e aí, de novo, né, pelo fato de também acumular a cadeira de finanças, eu posso participar desses fóruns, onde além do número a gente também explora contexto de negócio, contexto de mercado, estratégia, né? Que para mim isso é o principal. Né? O número está lá, eu me lembro muito de uma conversa com uma investidora uma vez, a primeira conferência que eu participei fora do país, né? E na viagem eu fui decorando todos os números, eu sabia de cabeça a margem dos últimos trimestres, qual que era faturamento, crescimento, tudo. E na primeira pergunta que essa investidora me fez, ela me quebrou. Ela perguntou como é que a eletrificação vai impactar nossos negócios. Eu falei, pô, não podemos voltar para a margem? E aí aquilo me deu um estalo. Realmente, os números, todo mundo tem acesso. Está lá, isso está dado, né? Agora, explicar os números e o que está por trás da nossa estratégia, essa é a nossa função, esse é o nosso contexto, né? Que a gente precisa levar para o mercado. Né? Então, a gente participa, a gente faz esses fóruns de análise de resultados, e isso, ao natural, já serve para a gente se preparar para o call de resultados. Né? Você puxou um gancho muito importante, que é sobre a narrativa da comunicação como um todo. Né? Então, essa investidora queria saber outros elementos que podiam impactar. O que mais você tem de casos que já aconteceram, ou até mesmo como você tem criado essa narrativa para passar essa informação de longo prazo, o que pode impactar o negócio de uma maneira geral? Bom, primeiro, Cássio, a gente tem que lembrar que toda interação que a gente faz com o investidor, por trás do fundo que ele representa, por maior que seja, investidor institucional, investidor profissional, é uma pessoa que está lá. Com o seu background, com as suas experiências, com as suas motivações, seus receios, né? Então, novamente, eu volto para a questão de que no fim do dia a gente está falando com pessoas e entender um pouco, né, minimamente esses seus receios é fundamental para que a gente possa levar ela a informação da melhor forma possível. Né? Na comunicação sempre tem os dois 50%, né, de quem comunica, mas também de quem recebe a mensagem. Né? Dito isso, né, uma vez que a gente entende quais são essas preocupações, eu tento buscar elementos da nossa estratégia que vai ao encontro ou que respondam um pouco dessas preocupações de investidores. Né? Alguns casos que a gente tem recebido recentemente, obviamente a questão da eletrificação é um dos casos, né, que a gente vem desde 2017 respondendo e cada vez agora com a presença de veículos elétricos no Brasil tem intensificado essa preocupação, essa pergunta, né? Mas é inevitável agora com a questão das tarifas do Trump, nossa maior globalização, né, como que a gente consegue se comportar e navegar diferentes ambientes tributários e diferentes ambientes comerciais, né? Esteban, olhando agora um pouco desses elementos de setor e das peculiaridades, você acha que o setor que você está inserido hoje, ele é difícil, é mais fácil de explicar para os stakeholders? Como que você vê isso? Eu acho que a gente tem duas dificuldades aqui não só no setor, mas também a companhia, né? Falando de setor, ele é um setor que ele não é muito famoso na Bolsa, né? O pessoal geralmente fala muito de commodities, muito de setor financeiro, né, ou setor de tecnologia, e dificilmente o pessoal vai lembrar de bens de capital, apesar de ser essencial para o país, né? A gente não roda sem ter investimento de base aí, né?
Mas o ponto é que a gente tem um esforço adicional para chamar a atenção do mercado para empresas de bens de capital. E a segunda complexidade é que a gente cresceu muito de tamanho, né, Cássio? A gente hoje já está com 5 verticais, que tem negócios aí todos dentro de bens de capital, né? Até a frase um pouco mais diferente, um modelo de negócio mais olhando para bens de consumo. E aí o que a gente tem feito, Cássio, é tentado cada vez mais segregar cada um dos negócios para que o investidor possa ver quais são os drivers que impactam a linha de receita, a linha de margem de cada um deles. Então é aquela ideia da granularidade do crescimento, né? Eu separo cada uma das suas verticais, como a gente chama de negócios, que assim fica mais fácil de explicar para o investidor o que é que vai afetar, né? O que pode impactar cada uma dessas verticais. Claro que a gente ainda tem um outro desafio agora, que é a questão do crescimento global. Então a gente tem empresas cada vez mais expostas aos Estados Unidos, à Europa, a outros países também emergentes, como Índia e China. Então você adiciona um layer a mais de complexidade, que é o impacto, seja do mercado ou regulatório, em cada uma dessas regiões, né? Pegando esse gancho do internacional, hoje vocês estão ali em Caxias do Sul, com expansão internacional, como manter todos os stakeholders ali engajados com a mesma informação? Como você tem feito esse trabalho? Isso aí a gente usa muito o trabalho da equipe mesmo, né? Mas também o trabalho de tecnologia, né? E acho que nesse ponto, a quantidade de canais que a gente tem acesso agora nos ajuda no sentido de alcance e de velocidade. Então a gente pode se comunicar com o investidor não só através do nosso website, né? Através dos nossos calls, mas também através de outras redes sociais, onde a gente consegue levar uma uniformidade de informação para o investidor, para o mercado, né? E o que você tem usado hoje de redes sociais? Principalmente ainda o LinkedIn, né? A gente usa o nosso canal oficial no LinkedIn. A gente ainda não tem assim uma presença importante em Instagram, TikTok, né? Apesar que algumas empresas já estão fazendo isso, né? Algumas comunicações. Quem sabe no futuro, né, Cássio? Mas por enquanto não é a nossa realidade. O que você tem feito no LinkedIn? Muita publicação, né, dos nossos resultados, dos eventos que a gente participa também, de fatos relevantes, né? Quando a gente tem, por exemplo, recentemente a gente passou por uma onda de aquisições, então era uma forma também de deixar o nosso mercado a par, né, alinhado com a informação, mesmo para quem não tenha conseguido participar do call, né, com a informação. Muito legal. Investor Day. Vocês realizaram recentemente o Investor Day. Me fala um pouquinho como foi essa sua preparação para o Investor Day. A preparação para o Investor Day volta para a questão da objetividade, que toda vez que a gente vai preparar um encontro com investidores, um evento com investidores, a gente parte de qual que é a mensagem que a gente quer passar para o mercado. E a partir disso a gente começa a construir a nossa narrativa, né? Eu diria que, obviamente, tem todo o trabalho logístico, né, de selecionar local, né, como é que vai ser o evento, o horário e tudo mais, mas obviamente o nosso time ele se dedica muito mais na parte de conteúdo, né, de sentar com os executivos e estabelecer essa linha mestre que a gente vai passar e a partir disso começar a trazer informações, dados que suportem essa nossa tese que a gente quer compartilhar com o mercado. Legal. Toda essa preparação como um todo que vocês têm lá internamente, eu imagino que requer muita dedicação para conseguir realmente passar essa informação. E você comentou que senta com os executivos para saber o que eles querem passar, vocês também têm um input, se você puder aprofundar um pouquinho sobre? Não, é perfeito, é isso mesmo. Assim, quando a gente está estabelecendo essa linha mestre, a gente traz aqui uma tese já que a gente acredita que o mercado precisa ouvir. Né? Uma combinação entre o que o mercado quer ouvir, mas também o que o mercado precisa ouvir. E a gente faz muito esse direcionamento com o executivo, né? E aí, pela nossa complexidade, de novo, a gente senta com o executivo de cada uma das verticais para dissecar essa tese. E é uma troca muito rica, né? Porque aí o executivo nos traz também muitos elementos que eles estão trabalhando, que é importante a gente compartilhar com o mercado, compartilhar com o investidor, e que eventualmente a partir disso a gente tem uma troca, né? Que deixa o evento mais rico, né? E uma coisa que a gente tem adotado cada vez mais, e de novo o feedback de mercado que a gente escuta muito, é deixar mais espaço justamente para essa interação, porque o Q&A a gente tem buscado reduzir o tempo dos painéis
e aumentar o tempo dos Q&As, que é onde a gente enxerga mais riqueza nessa troca de informações, né? Perfeito. Falando em interação, como você registra e tem acompanhado ali as tarefas e gestão como um todo dessa sua base? A gente usa muito a própria Investor, né, o IRM, né, o Investor Relationship Manager, como forma de registrar principalmente os principais pontos, né, as principais dúvidas. E a gente também utiliza muito um arquivo pessoal, né, um arquivo da equipe, que a gente também usa como forma de compartilhar essas interações, né? Porque nem sempre o Davi vai poder estar na frente da equipe, a Carol, né, da conversa com o investidor, o Gustavo ou o Lucas, né? E aí a gente consegue dar continuidade para essa conversa, né? Legal. Para você sempre saber o que foi falado e como que tá essa questão. Exatamente. Base acionária hoje, como que está dividido ali internamente a sua base acionária? Bom, a gente tem uma participação importante, claro, do nosso grupo controlador, né, que tem mais ou menos 40%. Mas fora isso, depois a gente tem uma distribuição bastante, eu diria quase igual entre investidor institucional brasileiro e investidor institucional estrangeiro, né? Apesar de a gente ter uma liquidez baixa no mercado, a gente é visto como, principalmente para o investidor institucional estrangeiro, como uma tese de longo prazo, né? Então a gente tem uma participação grande de fundos de pensão, por exemplo, que carregam um papel há bastante tempo, o que deixa muito rica essa nossa discussão, essa nossa troca com o mercado, né? De novo, tentando fazer essa mistura entre levar as preocupações do mercado doméstico para o mercado internacional e vice-versa, né? Legal. E pessoas físicas têm, como que é essa... Tem, e inclusive esse é um fato curioso, que bom que você trouxe, né? A gente tem notado um aumento da participação de pessoas físicas na nossa base acionária desde a pandemia. E aí isso é curioso também como impacta a nossa forma de trabalhar, né? Porque a gente tem um aumento na quantidade de interações, vindas muitas vezes de pessoas físicas, onde além da informação da empresa, às vezes eles buscam também uma informação de como atuar no mercado, né? Um pouco mais de educação, vamos dizer assim, né? Apesar da B3 fazer um excelente trabalho nisso, né? Acho que ainda tem bastante espaço para evoluir nesse sentido, né? Legal. E falando em evolução, você trabalhou ali no Vale do Silício? Compartilha com a gente um pouquinho. Pois é, então no período que eu fiz o mestrado, né, depois de fazer o mestrado, fiquei 2 anos trabalhando no papel de CFO para startups. Era uma consultoria que tem um conceito que eu acho muito interessante, muito inteligente, que as startups elas geralmente começam com alguém técnico muito bom ou alguém comercial muito bom, né, a junção dos dois, mas ninguém se preocupa na parte de ajustar a casa, né, de ajeitar a casa, de buscar investimento, de fazer a governança desse investimento. E o meu papel era fazer isso, né? Garantir para a startup que ela teria um crescimento organizado, minimamente organizado, mas também garantir para o investidor que aquele dinheiro que ele estava colocando ia ser bem usado, né? Era quase que como uma combinação dos dois fatores, né? E para mim foi um período muito rico, principalmente por atuar nessa questão de agilidade, de rapidez, né? De como a gente consegue mudar o foco da empresa pensando em atender o mercado, mas, de novo, sem perder a essência, né, do fundador, né? Esteban, aproveitando esse ponto que você trouxe de não perder a essência, como manter todos dentro dos seus stakeholders engajados com o que está acontecendo dentro da Randon Corp? Aqui, Cássio, eu diria que o principal, de novo, né, é a gente ter dentro da equipe uma clareza de objetivos, uma clareza de funções, de atribuições, de processo também, tá? O segundo ponto é dentro da companhia também manter um alinhamento, né? A gente sabe aí, é inevitável, né, uma empresa do tamanho da Randon Corp, que os nossos executivos também sejam acessados por outras fontes, né? E a gente precisa estar com essa informação alinhada, né? Terceiro ponto aqui, é importantíssimo a gente ter um relacionamento quase umbilical com a nossa área de marca e reputação, porque eles também são demandados por outras fontes e os investidores acabam acessando essas mesmas fontes, né? Hoje em dia, com os robôs aí buscando informações o tempo inteiro, muitas vezes sai alguma notícia que nem a gente estava sabendo, né? Então é importante a gente estar com esse alinhamento com a própria área de marca e reputação. Toda vez a gente também tem esse combinado, toda vez que é divulgado alguma informação que potencialmente pode ter uma repercussão no mercado,
a gente faz um alinhamento prévio, da mesma forma, toda vez que a RI vai divulgar alguma coisa no mercado, a gente faz um alinhamento prévio com a marca e reputação, né? Então, essa questão de ter uma clareza dos objetivos, clareza de processos e de propósito, o alinhamento com os executivos e o alinhamento com marca e reputação. Falando em alinhamento e reputação, quais KPIs você reporta para os demais diretores ali da companhia, da sua área de RI especificamente? A gente tem alguns KPIs que reporta, né, como, por exemplo, você comentou da base acionária, a gente monitora isso mensalmente, né, como é que está sendo a evolução dessa base acionária, a presença de estrangeiros, a presença de investidores institucionais ou de pessoas físicas, né? A liquidez do papel é outro KPI que a gente monitora, né, e também reporta aí trimestralmente. A questão aquela do gap entre o target price interno e o consenso de mercado é o terceiro KPI que a gente monitora, né? Legal. São bem objetivos esses seus KPIs relacionados com o mercado. Exatamente. E uma situação, tá caindo tudo, mas a companhia tá tudo bem, mas você não tá conseguindo mexer na base acionária, não tá mexendo na liquidez, e você não tá conseguindo ter ali esse trabalho do gap. Quais outros KPIs você poderia acionar para conseguir justificar para os outros diretores seu trabalho de RI? É curioso, Cássio, porque por maior que seja o nosso trabalho, por mais claro que sejam nossos objetivos e por mais tangíveis as nossas ações, boa parte do nosso resultado depende de mercado. E às vezes não dá para combinar com o mercado que isso resulte naquilo que a gente está esperando, né? Então acho que é importante, a gente também tem uma transparência na comunicação interna, e isso também nos dá tranquilidade para trabalhar, né? No sentido de dizer que nosso comitê executivo, que também avalia nosso resultado, o CFO, que também avalia nosso resultado, tem esse entendimento que nem tudo depende só da companhia. Vou dar um exemplo claro aqui, né, ou dois exemplos claros, que é a questão do preço da ação na bolsa e a própria liquidez. A gente pode fazer o que for necessário, mas se a taxa de juros está 15%, vai ter fuga de capital da bolsa e isso vai impactar no nosso preço, por melhor que a gente esteja fazendo o nosso trabalho. Então a gente acaba meio que virando refém. Eu não gosto de colocar esse posicionamento, né, na nossa equipe, eu gosto de trazer a tranquilidade da nossa equipe, que independente do momento de mercado, a gente faça o melhor que a gente pode fazer para deixar o nosso trabalho aparente, né, para levar nosso trabalho para o mercado e mesmo dentro da companhia. E acho que no fim do dia fala muito sobre algumas crenças que eu tenho também, né? Uma delas, por exemplo, que poxa, qual que é o nosso papel aqui, né? É querer ser melhor. Não só como profissional, mas melhor como pessoa também, né? Acho que quase assim numa obsessão de querer deixar um legado, sabe? E fazer o melhor ali internamente, independente Exatamente. às vezes de ter o resultado naquele determinado momento, mas pode ser que colha lá na frente. Exatamente. E eu me lembro, assim, acho que foi em 2021 que a companhia chegou a atingir seu máximo histórico de valor de mercado, né? E eu me lembro, na época, a gente comemorou com o time, sim, mas ao mesmo tempo eu falei para eles, olha, isso é momento de mercado, que a gente possa comemorar por estar fazendo bem feito o nosso trabalho e não pelo valor da companhia na bolsa, né? Isso é consequência e nem sempre ela vai estar lá, né? Que a gente possa ter a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro de noite e dizer que eu fiz o meu melhor. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas tem a outra parte que depende de mercado, né? Eu me lembro muito, recentemente, o ano passado, estava num desafio de finanças muito grande, né? A gente estava concluindo uma aquisição relevante e as coisas não estavam saindo do jeito que eu achava que tinham que sair. E eu me lembro que eu fechei um call, terminei uma reunião bastante frustrado e apareceu na minha frente, por coincidência, uma oração que se chama Oração da Serenidade. Não sei se todo mundo conhece, né? A Oração da Serenidade, ela fala assim, né? Que Deus me dê a serenidade para aceitar aquelas coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar aquelas que eu posso e a sabedoria para saber a diferença. Então eu falo isso para a nossa equipe, né? Que a gente tenha a tranquilidade de saber que fez tudo que estava no nosso alcance, mas também a serenidade de aceitar que alguns resultados não dependem da gente, né? Esteban, eu também acredito que tudo acontece por um determinado propósito na nossa vida, né? Nada acontece ao acaso. Verdade. E Deus realmente dá talentos para cada um conforme o que ele consegue entregar de volta. Legal, Falando um verdade. pouquinho sobre essas questões de talentos em si, eu queria que você compartilhasse aqui, nesse finalzinho da nossa entrevista,
3 dicas valiosas que, se você pudesse vender para os profissionais de RI, quais seriam essas 3 dicas? Só 3, Cássio? Não dá para ser mais? Acho que assim, Cássio, falando objetivamente, assim, do ponto de vista profissional, se você está começando na área de RI, de finanças, obviamente tem que buscar um conhecimento técnico, né? E aí, preferencialmente nas áreas de contabilidade, de finanças, economia, valuation, né? Modelagem. Eu sou suspeito de falar porque adoro fazer modelagem financeira, mas sempre buscar também o equilíbrio com o comportamental, né? São 2 coisas difíceis da gente conseguir conciliar, o técnico e o comportamental, né? Mas quando a gente consegue, a gente tem na mão uma combinação poderosa. Então, busque sim o técnico, porque é indispensável, né? O técnico é nosso baseline, a gente não tem como sentar com o investidor, com o banco, com uma agência de crédito sem falar da parte técnica, mas isso não vai fazer o diferencial vai ser o comportamental. Mas aí, se você me permite, eu acho que tem uma perspectiva mais ampla que, para mim, faz a diferença, que é quando a gente olha para a pessoa. E aí, para a pessoa, para mim, é fundamental ter o autoconhecimento. Eu comentei em uma das respostas, né, que eu sempre tive o desejo de trabalhar em finanças e em RI, mas isso nem sempre estava claro para mim. Eu buscava, mas sem saber exatamente o que era. E isso ficou mais claro para mim a partir do momento que eu investi mais no meu autoconhecimento. E por que é isso importante? Porque nem sempre na vida, ou a vida, vai ser uma linha reta. Às vezes, você falou assim, às vezes a gente passa por coisas que não esperava, né? Tem coincidências aí da vida, mas que acabam nos levando para o caminho que a gente quer, que é o desejo interior, né? E é importante para isso, né, além do autoconhecimento, a gente também ter a clareza da direção. O que eu quero dizer com isso, né? Eu tinha muito claro que eu queria trabalhar em finanças, mas meu começo de carreira foi mais para o lado contábil. Mas eu nunca abandonei essa direção que eu queria. Eu aproveitei tudo que eu aprendi do contábil para que me deixasse mais perto da parte de finanças. Aproveitei tudo que eu consegui da auditoria para me deixar mais perto da área de finanças, né? E aí, claro, né, tendo autoconhecimento e direção por si só não é suficiente. A gente tem que ter a disciplina. O esporte dá essa disciplina, né? O treino de hoje é eu cruzando a linha de chegada amanhã. E isso eu tenho que fazer dia após dia, né? Faça chuva, faça sol, seja calor ou seja frio, né? Então, acho que o autoconhecimento, a direção e a disciplina é o que fazem a diferença aí no longo prazo, né? Muito legal. Você deu 3 dicas para iniciantes ali dos profissionais. Agora eu vou te pedir mais 3 dicas para o profissional ser extremamente estratégico no RI. Quais são as outras 3 dicas valiosas? Perfeito. Eu diria que a primeira é ter um time bom. O time bom, ele vai te ajudar não só a dar tempo para se dedicar no estratégico, mas inclusive a dar inputs para o estratégico. Eu tenho um time onde eu me sinto muito confortável de pedir para eles ideias, de pedir para eles sentar com eles e fazer um brainstorm, né? E muitas vezes, né, eu pergunto para eles, o que você faria no meu lugar? E vem respostas maravilhosas, né? E isso é porque a gente tem um time onde, além de ter a combinação técnica e comportamental boa, a gente também cria um ambiente de confiança, que essa é a segunda dica, né? Que a gente possa criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade de ser o que são, de dar a sua ideia, de se manifestar, né? Nunca vou me esquecer de uma das primeiras reuniões, né? E a gente tinha uma pessoa mais júnior no time e a gente estava fazendo a troca e eu perguntei para ela, não te escutei falar, qual que é a tua opinião, né? E ela, com toda a naturalidade, respondeu, eu não sabia que eu podia falar. Não, claro, você deve falar, né? Deve trazer a sua opinião aqui, né? E acho que criar esse ambiente de confiança facilita muitas coisas, de novo, traz um pouco aquela questão da objetividade, né? E o terceiro ponto vá além do seu time. E isso eu quero dizer, vá além das suas áreas de relacionamento, saia da área corporativa, se a sua área está numa área mais corporativa, vá para a unidade de negócio, visite a fábrica, né? Infelizmente, hoje não estou conseguindo fazer tanto isso pelos compromissos, mas uma das coisas que eu adoro é ir no chão de fábrica, ver como é que está pulsando mesmo, né? Falar com o cliente, falar com o fornecedor sempre que é possível, porque isso expande a sua cabeça. Não tem como ser estratégico sentado na sua cadeira, e sim você tem que olhar para mais, para além do que é a sua função, né? Muito bom, Esteban.
muito obrigado, viu, por compartilhar e derramar dessa sua longa experiência com a gente aqui. Não, obrigado a vocês pelo privilégio de estar compartilhando isso e é sempre bom, eu sou muito entusiasta dessa troca aí. Muito obrigado, esse foi mais um episódio do nosso IR Talks. Eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, obrigado pela companhia e nos vemos no próximo episódio.